Oi, pessoal. No vídeo anterior falamos sobre ponteiros. Agora que vimos como ponteiros funcionam, vamos falar sobre a aritmética de ponteiros. A aritmética de ponteiros é o que o nome sugere, fazer conta com ponteiros. Ou seja, se temos o ponteiro p, podemos fazer p mais um, p mais 2, etc. A diferença é que, como uma variável comum, quando você soma um, 2, 3, você está somando, de fato, um, 2, 3, né? 10 mais um é igual a 11, como a gente está acostumado na aritmética tradicional. Mas quando estamos trabalhando com ponteiros, essa conta leva em consideração também o tamanho do tipo da variável. Então, por exemplo, digamos que p seja um ponteiro para um inteiro. Inteiro ocupa 4 bytes, nesse nosso exemplo. Suponha que p contenha o endereço 10.000. Qual que é o endereço, então, acessado por p mais 1? O que significa p mais 1? O endereço acessado por p mais 1 será o endereço do próximo inteiro, ou seja, o endereço 10.004, e não 10.001. Agora, suponha que P seja do tipo short, com tamanho de 2 bytes. Vamos manter a mesma hipótese de P conter o endereço 10.000. Quanto é P mais 1? Nesse caso, P mais 1 é 10.002. Em que contexto isso é usado? Vamos dar um passo para trás e olhar para vetores. Um vetor é uma estrutura de dados que armazena sequencialmente dados do mesmo tipo. Por exemplo, podemos ter um vetor de 10 inteiros, um vetor de 20 floats, ou mesmo vetores mais complexos, como o vetor de struct. Em C, a variável que dá nome a um vetor, ela equivale a um ponteiro para o primeiro elemento do vetor. E como os elementos de um vetor são sequenciais, acessar um elemento na posição i de um vetor é o mesmo que acessar o endereço base mais i. Ou seja, imagine que temos um vetor assim. Acessar, por exemplo, o elemento V2, que seria, no caso, o elemento 30, porque V0, V1, V2. É a mesma coisa que pegamos o elemento o V mais 2 e referenciar esse ponteiro. Isso também seria o elemento 30. Então, vamos ver esse exemplo na prática, no código. Vamos declarar o nosso vetor, como a gente tinha feito no papel. E vamos acessá-lo das duas formas. Primeiro, a forma tradicional, acessando por índice. E agora, vamos fazer a forma acessando via aritmética de ponteiro. Esses dois laços têm que exibir a mesma coisa. 10, 20, 30, 40 e 50, um após o outro, porque está com quebra de linha, vai ser o mesmo resultado. Vamos lá. Como podem ver, 10, 20, 30, 40 e 50, 10, 20, 30, 40 e 50. Os dois laços exibem a mesma coisa. Agora vamos pensar um exemplo um pouquinho mais complicado. Em C, não temos o tipo string. Uma string em C é um vetor de caracteres terminado em null, ou barra zero. Então, por exemplo, se a gente tem uma string na memória, vamos pegar uma palavra qualquer aqui, como, por exemplo, pipoca. Na memória, o que acontece? A gente tem, então, 6 caracteres, e internamente também vai ser usado o barra zero, isso é equivalente a um vetor de 7 posições com esses caracteres aqui. E não vai caber, eu vou colocar na linha de baixo, como se a gente tivesse esse vetor de 7 caracteres, ou barra zero. Então, vamos agora fazer um exemplo um pouco mais complexo. Antes disso, deixa eu só adicionar uma coisa como base. Como a gente está fazendo um programa em C e não estamos usando nada avançado de tratamento de caracteres, como Unicode, nada disso, a gente pode assumir que está sendo usada a tabela ASCII. E na tabela ASCII, as letras de A a Z, elas estão em sequência, então vai ser A, B, C, D, Z, e mais para frente teremos as letras de A Z minúsculo. Então, se não me engano, o A tem código 65 e o A minúsculo é 90 e alguma coisa. Vamos conferir para não falar bobagem. O A maiúsculo tem código 65, o A minúsculo tem código 97, e como é na sequência, o B vai ser 66, o B minúsculo vai ser 98, e por aí vai. Ou seja, se pegarmos o código ASCII e somarmos 32 a uma letra maiúscula, vamos cair na letra minúscula equivalente. Ou, se não queremos fazer essa conta, achar esse 32, o que é 32? 32 é 97 menos 65. Ou, em outras palavras, A menos A. Dito isso, podemos fazer o nosso código. Então, essa biblioteca padrão para saída. Como a gente vai trabalhar com string, já vou incluir a biblioteca string.h também.
E vamos criar a nossa função toLowerCase, que vai receber um vetor de caracteres, que em C é equivalente a um ponteiro de caracteres. Então vamos declarar o nosso vetor. Aqui, uma particularidade de C. Se fizermos diretamente assim uma string qualquer, o que acontece? Essa string vai ser alocada numa área estática de memória e a gente não vai conseguir alterar. Vai dar erro de memória, vai dar segmentation fault, alguma coisa assim. Em vez de fazer isso, vamos alocar isso dinamicamente. E aqui a gente precisa colocar o nosso tamanho. No caso, eu vou usar uma string muito conhecida, principalmente em tipografia, porque ela é um pangrama, ela tem todas as letras do alfabeto. E eu já sei o tamanho dela, que é 44 caracteres, mais o caractere, o barra zero, o null, que comentamos anteriormente, então 45. Então vamos colocar em S, vai ser essa string quick brown fox jump over the lazy dog. E como usamos essa função malloc de alocar memória, memory allocation, a gente precisa incluir a standard library. Agora vamos exibir a nossa string. E aqui no meio, vamos transformar ela em minúsculo. Então agora, essa função toLowerCase ainda não faz nada. Então se a gente rodar esse programa, ele vai exibir exatamente a mesma string antes e depois. Mas agora vamos preparar essa função toLowerCase. Ela pode ser feita de duas formas. A forma tradicional, acessando o vetor com índices, como fazemos normalmente. Então se S de índice está entre A e Z maiúsculo, então queremos converter para minúsculo. Somamos 32, como a gente tinha feito anteriormente. Ou como a gente tinha pensado antes. Ok, então agora se a gente rodar esse programa, a segunda string deverá ser convertida para minúsculo. Então vamos lá. Deu certo. Agora, em vez de usar essa forma de vetor, vamos fazer com aritmética de ponteiro. Vamos fazer o nosso ponteiro temporário que a gente vai operar nele, apontar para o início da nossa string. Enquanto esse ponteiro não for nulo, ou seja, não chegar no barra zero lá no final da string, a mesma coisa. Vamos agora fazer com 32. Preguiça de colocar o A menos A. E aqui entra a aritmética de ponteiro. A gente pode fazer, então, P igual a P mais 1. Ou, usando o convencional em C, P mais mais. Vamos compilar de novo. E rodar. Novamente, mesmo resultado. Assim que funciona a aritmética de ponteiro. Agora, vamos demonstrar essa diferença de endereço do ponteiro, como a gente havia mencionado. Vamos voltar lá no nosso programa de vetor. E agora, em vez de exibir, vamos comentar essas linhas aqui. Em vez de exibir o conteúdo, vamos só exibir o endereço. Esse é o endereço do V, de vírgula, e V mais 1. Tem que aparecer uma diferença de o tamanho de no caso, um inteiro entre eles. Salvando. Agora o vetor.c. Ignora esses warnings, provavelmente formatação de tipo, mas o nosso programa aqui não vai dar problema. Então, olha lá, como pode ver, o endereço era 184 blá 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 36. O endereço do V mais 1 é 18 blá 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 40. 36 para 40 são 4, que é exatamente o size of int. E é isso, assim que funciona a aritmética de ponteiros. É um caso muito particular de uso de ponteiros, mas é razoavelmente comum em C, em que trabalha com sistemas embarcados, costuma de vez em quando fazer esse tipo de operação. No dia a dia, quando a gente está programando em outras linguagens de alto nível, como Python, JavaScript, Java, a gente não precisa se preocupar com isso, mas é interessante saber como as coisas funcionam por baixo dos panos. Então, obrigado, pessoal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aí no canal e nos vemos no próximo vídeo.